Boa tarde. Boa tarde. Foi bom de manhã? Foi. Então agora vai ser melhor ainda. Vai ser as perguntas que vocês mandaram pra gente, que a gente vai fazer para os nossos convidados. Pode ir sentando. Você que está chegando ainda, né? Acelere aí, ocupe o seu lugar. E esse momento ele vai ser assim, um momento sem censura, onde os nossos convidados, Padre Demétrio, né? Uma salva de palmas, Padre Demétrio. A doutora Roberta Castro, uma salva de palmas para ela. O Padre Paulo Ricardo também. Fizemos assim, colocamos nas redes sociais, várias perguntas chegaram. Então a gente tem bastante pergunta aqui. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre o tema afetividade e sexualidade, você vai se levantar, vai vir aqui onde a Sidna está, levanta a mão, Sidna. Vem mais para frente, o povo te vê. Isso. Vai chegar para ela e falar, eu quero perguntar isso para o Padre Paulo, eu quero perguntar isso para a doutora Roberta, isso para o Padre Demétrio. E aí a gente vai com o microfone até você. Tá claro? Porque às vezes as perguntas que estão aqui, né, você tem outras, tá bom? Então a gente já vai começar, eu e a Kátia. A gente vai deixar bem livre, para que os três possam se organizar para melhor responder, né? Quer começar, Kátia? As mulheres primeiro. Posso começar. Então, como o Adriano já bem explicou, esse momento é sobre afetividade e sexualidade. E antes de começar aqui, ao vivo pela TV Canção Nova, também pela internet, eu já postei no Instagram do Revolução Jesus algumas perguntas, né, que as pessoas já nos enviaram. E já tem uma pessoa que comentou aqui, acho que alguém sabe da minha vida, elaborou a pergunta número 3. Então, se você quer saber mais ou menos o estilo das perguntas que já enviaram pra gente, você pode também ir no Instagram do Revolução Jesus, porque às vezes você deve pensar, eu tenho vergonha, eu não vou perguntar, mas é sobre o quê? Afetividade e sexualidade, mas a igreja respondendo, como que vai ser isso? Então vamos lá para a primeira pergunta. Sexo oral, sexo anal e outras formas tradicionais de sexo. O que a igreja pensa sobre isso? E aí? Bom, se é para começar com alguém, então começo eu. A questão as formas alternativas, não é, de sexo, tudo isso a gente pode responder se a gente perguntar o que é o sexo. Se a gente não souber o que é o sexo, a gente não sabe como é o manual de instrução, como é que é para usar, né? Se eu não sei o que é um copo, eu não vou saber usar o copo para beber. Então, o que é o sexo? O sexo, ele tem uma finalidade no projeto de Deus. E no projeto de Deus, o sexo, ele é, antes de tudo, uma forma maravilhosa que Deus inventou para povoar o céu. Essa é a primeira coisa. Ou seja, as pessoas não se dão conta que as pessoas ficam pensando só aqui na terra. Mas nós cristãos acreditamos que existe uma realidade chamada céu. E o céu precisa ser povoado. E Deus quer que a gente ajude a povoar o céu. Ter filhos, educar os filhos, levá-los para o céu é a tarefa mais extraordinária e mais importante que um casal católico pode realizar. Você povoar o céu com santos de Deus, como fizeram os pais de Santa Teresinha, não é? O casal Martim, Luiz e Zélia Martim, eles povoaram o céu. Então, essa é a finalidade número 1 do sexo. Além do mais, o sexo ele também é uma forma de união e de amor. Mas no sexo como Deus criou, essa união e esse amor entre as duas pessoas, o marido e a mulher, não existe submissão. Não existe essa coisa de que eu sou mais do que você. Já o sexo anal e o sexo oral cria esse desequilíbrio. Uma parte é sempre a parte desfavorecida, é o escravinho de um senhor. Então, você está lá, você tem o senhor soberano ou a senhora soberana que está recebendo,
não é? O prazer, e o outro submisso, de joelhos, escravo. Ali você coloca a desigualdade, ali você coloca o desrespeito, ali você coloca uma disparidade. O sexo como Deus fez, esse sexo que é um ato capaz de produzir um filho ou uma filha e de povoar o céu, não tem esse problema. Então é por isso que a igreja, como ela acredita muito na dignidade das pessoas, ela certamente, não é, quer que você entre nesse projeto maravilhoso de povoar o céu e de os dois se unirem, mas no respeito mútuo. Até pegando aí, padre, mandaram uma pergunta e nós não vamos identificar as pessoas para que, né, a identidade delas seja resguardada. Na pregação do Adriano e Letícia, eles falaram que toda relação sexual precisa estar aberta à vida, mas não temos condições de ter muitos filhos, porque não podemos usar contraceptivos. Bom, o que quer dizer não temos condição de ter muitos filhos? Eu não quero ser o único que responde aqui, mas já que a pergunta veio para mim, a primeira coisa é entender o seguinte: essa mania, essa coisa de que não temos condições de ter muitos filhos, o Brasil já está começando a viver um inverno demográfico que a Europa está vivendo. A Alemanha, atualmente, é a primeira sociedade do mundo que tem mais da metade da sua população acima dos 50 anos de idade. É uma sociedade de velhos. Portanto, o que está acontecendo é um despovoamento da Europa, e é isso que explica toda essa migração e, aspas, invasão árabe da Europa. Na realidade, os próprios europeus estão precisando de mão de obra, porque quem é que vai cuidar das fábricas se as pessoas são uma sociedade de velhos? E é essa a lógica. Pois bem, vamos nos lembrar que hoje a taxa de natalidade do Brasil é inferior à da Suécia, da Itália, da Dinamarca, da Bélgica, da França. Nós estamos indo para o mesmo caminho. O Brasil será uma sociedade de velhas. Então aí eu jogo a pergunta de volta para você: é você que não pode ter filhos, ou é o seu egoísmo que não deixa você ter filhos? Além do mais, eu penso até que a doutora Roberta pode explicar melhor o assunto, mas além dessas razões sociais e políticas, Deus teve isso em conta quando desenhou o corpo do homem e da mulher, sobretudo falando agora da mulher. A mulher não está em todo o momento de sua vida fértil. Deus prevê essa variação no corpo feminino, e quando a pessoa, por algum motivo justo, isso é importante também, existem motivos que não são necessariamente egoístas para uma pessoa não ter filho. Quando há esses motivos justos, seja por motivos de saúde, seja por motivos econômicos, mas realmente de peso, a igreja permite que o casal recorra a esse ciclo natural feminino, para que possam, sempre abertos à vida, porque eles estão abertos à vida, embora o corpo da mulher naquele momento não esteja fértil, possam realizar o ato conjugal. Não sei se a doutora quer aprofundar um pouco mais o tema. Vamos aproveitar então um gancho aqui, né? Eu acho lindo, gente, de ver o quanto que Deus se faz presente na vocação de cada um, e o quanto que Deus quer se aproximar de cada um de nós, em especial pelas vias da vocação de cada um. Então, nós vamos falar sobre muitas coisas aqui, muitas coisas de difícil discussão, né? Não são temas consensuais, é difícil. A igreja traz a verdade e nós ficamos nos debatendo sobre isso e tentando assimilar isso na vida cotidiana. Mas eu quero te convidar nesses temas a você aproximar a presença de Deus da vida de vocês, do casal, e viver essas decisões e esses julgamentos em 3 pessoas: você, seu esposo e Deus. Deus é próximo, Deus é presente. Sobre essa questão da geração dos filhos, quem tem filhos, eu, graças a Deus, tenho um por enquanto,
quem tem filhos sabe da grande missão e da grande realização vocacional que é ter filhos, né? É um processo de santificação, é um processo de amadurecimento do casal e é uma obra de Deus em nossa vida de pais, também a presença do filho ali como realização de Deus concreta na nossa humanidade, evolução da nossa humanidade. Então é muito importante o casal ter essa noção de que ter filhos é uma vocação, é uma missão, é algo que falta em mim. Se eu não tivesse me tornado mãe, provavelmente eu não chegaria ao céu, é uma vocação para mim. E há tesouros nessa maternidade que me fazem evoluir e crescer. E assim será com cada filho que Deus me conceder. Então muitas vezes, se eu sou econômica também nessa questão dos filhos, eu estou me privando de ser quem eu poderia ser em Deus, na minha realização pessoal. É claro que a igreja pede, né, maternidade e paternidade responsáveis. O casal precisa ter essa autoavaliação do seu casamento, da estrutura, e correr atrás dessa estrutura pessoal do casal para que possam alcançar os filhos que Deus tem reservado para você. Né? As mães que têm os filhos, elas vão falando que o coração dos pais sente a falta. Está faltando mais alguém aqui ainda. Você sente essa presença porque é algo que nos completa, é algo para vir realizar a vocação que Deus nos deu. Então, a natureza humana é muito linda nesse ponto, né? O homem é fértil o tempo inteiro, ele produz espermatozoides durante toda a sua vida, mas a mulher, durante o ciclo menstrual, ela tem o seu período fértil, dura 4, 7 dias, dependendo da mulher, e nos outros momentos do ciclo menstrual, nos outros 20, 30 dias do ciclo menstrual, ela é infértil. Deus já fez assim, vendo a grande força da relação sexual, também no papel de unir o casal, de torná-los uma só carne, de juntar novamente na intimidade um do outro. Então você vê que a maior parte do tempo, o sexo, ele não gera novos filhos, né? E aí vem o método Billings, né, que é um método maravilhoso, né? Eu tenho a graça de vivê-lo há muitos anos já, e ensinar muitas pessoas a vivê-lo, que é um método de planejamento familiar. Né, um método em que o casal, a cada mês, a cada relação sexual, o casal precisa parar e se perguntar: Senhor meu Deus, é tempo de ter mais um filho? Senhor meu Deus, é isso que o Senhor deseja de nós? Então essa constante abertura a Deus, essa constante submissão, uma submissão não de opressão, mas uma submissão de confiança, dizendo: Deus sabe mais de nós do que nós mesmos, por isso eu submeto a Ele, dizendo: Senhor, e aí, é do teu querer que estejamos grávidos? É engraçado que quando alguém, né, e com certeza deve ter essa pergunta aí, né, por que não usar os métodos anticoncepcionais, né? Já tem aqui, já coloco quais os efeitos para o corpo da mulher. Tá bom, vamos falar primeiro o lado bom, né? Por que não usar o método anticoncepcional? A gente tem falado tanto sobre sexo nesse encontro, né? E eu espero que vocês já tenham melhorado a concepção e ver o sexo como algo maravilhoso, como uma doação de si e como um complemento de si maravilhoso entre marido e mulher. Mas como se doar por completo e como acolher por completo alguém se eu rejeito uma das partes mais importantes dessa pessoa, que é a sua capacidade fecundativa, a sua capacidade de gerar um novo ser? Então, até que ponto eu realmente estou me doando ao outro, se eu coloco essa imposição de que eu quero ter relação com você, mas eu não aceito caso seja gerado um filho deste relacionamento? Então, até que ponto você realmente quer a pessoa por completo e está madura para viver a relação sexual? Eu costumo dizer para os jovens o seguinte: se você não tem como aguentar as consequências, é melhor não fazer. E sexo é uma coisa assim: se você não está pronto para aguentar as consequências dele, não é tempo de fazê-lo, mesmo dentro do casamento. Então, até nisso, a cada relação, o casal tem que se avaliar: estamos prontos? Os anticoncepcionais, vou falar em específico dos anticoncepcionais, né? Eles são uma dose hormonal importante, injetada no corpo da mulher a cada dia ou a cada mês, no caso dos injetáveis, ou até a longo prazo, né, no caso do DIU com hormônio. E esses hormônios trazem diversas alterações do corpo da mulher. Altera coisas mais simples que a mulher às vezes se incomoda mais, né? Pode inchar, pode dar alteração da pele, pode dar varize, pode dar celulite, mas para mim, bobeira isso aí, né? Mas tem alterações graves, como? Pode dar trombose, pode dar derrame,
pode alterar o metabolismo do colesterol, altera o metabolismo de diversas enzimas internas. Uma coisa que eu vejo muito grave para os relacionamentos, ele diminui muito o desejo sexual e ele torna a mulher que foi feita, homens, sinto dizer, mas nós somos assim, fomos um presente de grego para vocês. A mulher foi feita por Deus assim, ó. A cada dia do mês ela é uma pessoa diferente. O corpo, a personalidade, a forma de lidar, cada dia do mês nós somos diferentes. Um presente perfeito para um homem que tem uma mente que foi programada por Deus para a resolução de problemas. Somos um problema de eterna resolução para vocês, né? O que eu tenho visto muito nos casais é que a mulher toma hormônio e ela fica assim. Ela perde a sua característica e ela fica assim. Isso tem gerado um tédio muito grande nos casamentos, uma rotina muito grande. Isso tem dificultado muito a vida do casal, de relacionamento e a vida sexual. Então, as minhas pacientes que eu vou acompanhando, né, que às vezes ao longo do tempo vão deixando de tomar o anticoncepcional, elas são muito gratas. Elas falam: doutora, eu não quero voltar a tomar nunca mais. Aquilo estava atrapalhando a minha vida de casamento, estava atrapalhando a minha vida. Além disso, ele causa uma atrofia dos órgãos genitais femininos, tanto do ovário quanto do útero. Isso traz repercussões mais a longo prazo, né? Tem um efeito protetor do ovário de evitar câncer de ovário, sim, mas isso deixa o ovário muito pequeno, diminui também os outros hormônios femininos e causa uma atrofia do útero, podendo chegar ao ponto de que esse útero, caso aconteça uma gravidez no meio do caminho, porque o anticoncepcional não é 100% eficaz, pode acontecer disso aumentar o risco de aborto espontâneo. Então são vários os efeitos, mas sinceramente, se você usa anticoncepcional, eu quero te dizer, vale a pena tentar parar. Você não vai querer voltar nunca mais a tomar anticoncepcional. Além do fato que o anticoncepcional é um nome enganoso. Ele não é somente anticoncepcional, ele é abortivo no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque se os laboratórios colocassem a carga de hormônio segura para garantir 100% que a mulher não engravida de jeito nenhum, o corpo da mulher viraria uma confusão de efeitos colaterais. Eles colocam uma quantidade de hormônio bem pequena. Mas e se por acaso ela engravidar? Aí tem o plano B. Eles colocam o segundo hormônio, que quando o embrião, ou seja, o ovo que é concebido, ele começa a se desenvolver, desce do tubo uterino para o útero. Quando ele chega no endométrio, onde ele tem um prazo. Vocês estão acostumados a ver, por exemplo, o ovo da galinha. O ovo da galinha, ali, ele é bem grande, ele é enorme em termos de ovo. Então, um ovo da galinha que foi concebido, que foi fecundado, ali a galinha põe um ovo e dali já tem tudo para o pintinho se desenvolver. A galinha só tem que dar o calor e não precisa nem ser ela, pode ser uma chocadeira. O ovo humano, ele não é assim. O ovo humano, ele é microscópico. Então, o ovo humano só tem alimento durante 7 dias. E se durante esses 7 dias ele não entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe, ele morre e desce com a menstruação como um microaborto. É um microaborto. Um aborto microscópico, você não nota. Mas esta alma humana, ela já existe. Então muitas mulheres e homens, casais, que usam anticoncepcional, quando chegarem lá no céu, vão encontrar vários filhos e filhas seus, que estão lá junto de Deus, e você não sabe que você matou seus filhos. Você não sabia, mas agora você sabe. Então agora você tem que responder diante de Deus, se você quer fazer isso. Ah, mas a medicina não considera que este ovo fecundado já seja uma vida humana.
Isso daí não é verdade. A medicina sabe disso perfeitamente. É a propaganda que não quer admitir isso para você. Porque qualquer um enxerga que lá no ovo da galinha já tem tudo para sair o pintinho. A galinha não põe mais nada lá dentro. Também assim com o ovo humano. A mãe, ela não põe mais nada, a não ser nutrição, ou seja, dá de comer através da corrente sanguínea e o ambiente favorável para que a criança se desenvolva. Então, o anticoncepcional, ele não é somente anticoncepcional, ele é também abortivo. Lembrando que as perguntas estão abertas aqui. Você que está aqui no Centro de Evangelização, você pode procurar a Sidna, que está aqui do lado. Você pode trazer as suas perguntas aqui, igual uma pessoa fez, não precisa se identificar, escreveu nesse papel. Você que está em casa, se você quiser também mandar pelo nosso Instagram, @RevoluçãoJesus, porque a gente lê aqui também. Ainda falando sobre anticoncepcional, doutora Roberta, sabemos que a igreja indica o método natural Billings como o mais adequado. Como fazer quando a mulher precisa tomar o anticoncepcional por orientação médica para tratar da síndrome do ovário policístico? Há outras formas de tratamento para essa doença? Nossa, o síndrome do ovário policístico dava um dia inteiro de conversa. Gente, síndrome do ovário policístico é uma doença que é uma irmã da diabetes. Ela é causada por uma alteração do metabolismo, muito ligada à glicose, quando não tem outros distúrbios hormonais que são vistos por exames de sangue. Anticoncepcional não cura, nunca curou síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional, ele coloca o ovário para dormir. E isso some só com as bolinhas que são vistas no ultrassom, é só isso. Se a pessoa parar de tomar anticoncepcional e não mudar o seu metabolismo, vai voltar em 4, 5 meses, volta o ovário policístico, tá? O ovário policístico, então, é caracterizado por a mulher não ter o número correto de menstruações. Ela passa meses, às vezes, sem menstruar. Existem, sim, muitos tratamentos alternativos, tá? Na verdade, o anticoncepcional não cura, ele só dá um pause, ele não cura. Síndrome do ovário policístico, a cura definitiva acontece com a mudança alimentar, de você retirar, diminuir os doces, melhorar a alimentação, fazer o exercício, porque melhora o metabolismo. No caso que a pessoa está em sobrepeso, emagrecer vai curar seu ovário policístico. Diversos estudos mostram pessoas obesas que tinham ovário policístico, quando elas perdem 10 quilos, o ovário policístico some, volta a fecundidade, volta a menstruar normalmente. Então, é uma doença do metabolismo, tá bom? E quando a mulher está querendo voltar a menstruar, ainda tem a possibilidade de usar remédios que são próprios da diabetes, que a gente usa no ovário policístico, por exemplo, a metformina, que a gente usa no ovário policístico para a mulher voltar a menstruar, justamente porque é uma doença do metabolismo. Eu recomendo que você procure algum médico que entenda o seu desejo de não usar anticoncepcional. Você chegar para o médico e falar, eu não quero usar anticoncepcional. Aí ele vai te dar o plano B, o plano C, o plano D, entende? Porque o anticoncepcional é a saída mais fácil. Então, converse com o médico, partilhe com ele do seu desejo de não usar anticoncepcional e ele vai te dar alternativas de tratamento. Mas olha, dieta, exercício físico, mudança da sua forma de se alimentar vai resolver o problema do ovário policístico. Só um apêndice. É bom lembrar que o método Billings não é o método da igreja. Na verdade, não existe um método oficial da Igreja Católica. Se a ciência descobrir um método que respeite a natureza humana, que não desnaturalize o sexo, separando o aspecto procriativo, donitivo, outro método que seja, a igreja aprovaria igualmente, não é? Então o que a igreja fala é que se respeite a união entre esses dois aspectos, respeitando o ciclo natural da mulher. E cuidado também, nunca é demais falar que muitos casais, certamente com boas intenções, usam o método Billings, mas de forma contraceptiva. Ou seja, não querem ter filhos,
tentando adormecer a consciência, dizendo para si: estamos usando o método natural, aprovado pela igreja, mas sem nenhuma razão suficiente, justa, para não poderem ter filhos naquele momento. Então não é o método em si que é aprovado pela igreja, e sim o respeito à natureza humana e, sobretudo, à natureza do sexo, né? As dimensões unitivas e procriativas do mesmo. Bacana, saindo desse assunto polêmico e entrando em outro mais ainda. Em orações de cura interior e em sessões de psicologia, onde são aplicadas técnicas de abordagem do inconsciente, vi pessoas que se assumiram como homossexuais devido a distúrbios maternos, paternos, abusos sexuais, pai ou mãe que queria uma menina, nasceu um menino, vice-versa, enfim. Desde o ventre materno, recebe informações externas ao ventre, que podem influenciar seu comportamento. Vocês têm algo a dizer sobre isso? Olha, isso é muito realidade. Isso é muito realidade. É um campo que a medicina e a psicologia têm tentado cada vez mais descobrir. É a vida intraútero, né? É algo relativamente recente na história da humanidade, essa percepção de que o bebê já é uma pessoa, né? E cada vez a gente tem se surpreendido com isso. Eu quero dizer para cada um de vocês o seguinte: eu realmente não acredito, existem pouquíssimas condições médicas em que o DNA da pessoa já nasce com um desvio hormonal que pode gerar alguma tendência ao homossexualismo. Mas eu realmente, como médica, acredito que 99,9% dos casos das pessoas que têm vivido relacionamentos homoafetivos, isso é algo posterior à sua concepção. Talvez você tenha saído da barriga da sua mãe, sim, com um trauma, com algo que te fez ter uma tendência ao homossexualismo. Agora, até que ponto vale a pena você viver algo que é ditado por um trauma, quando Deus nos fez para sermos livres, né? Quando Deus escolheu cada um e concebeu cada um, quando deu para nós essa constituição genética, Ele colocou ali toda a potencialidade da sua realização, da sua felicidade. Realizar isso é ser santo, é ter a plena realização humana nesta terra, nesta vida. Eu realmente acho que quando Deus concebe um homem, Ele o concebeu para que ele fosse homem em sua plenitude da masculinidade. E quando concebeu uma mulher, para que ela fosse também plenamente assim. Se houve algum trauma, por mais precoce que ele possa ter acontecido, mesmo que tenha sido um desejo do seu pai, de que você fosse homem ou mulher, ou hoje em dia se estuda muito o efeito dos distúrbios sexuais dos pais durante a gestação. O efeito do sexo anal no feto intraútero, ou de uma agressão, às vezes o pai chegou bêbado e agrediu sua mãe, um estupro, algo assim, com o neném intraútero. Então se estuda muito que essa repercussão é muito intensa na nossa determinação dos desejos afetivos sexuais. Mas irmão, Deus te fez para ser livre. Deus te fez para ser você, plenamente realizado nele. Viver sendo guiado por um trauma, para mim não é liberdade. Então Deus pode ir, Deus é atemporal, Ele pode ir ao longo da sua história, mesmo uma história que você nem tem acesso, como a história intraútero, e Ele pode curar todas as coisas. Ele pode restaurar a imagem de um homem, a imagem e dignidade de uma mulher. Eu vejo muito e acompanho muito casos de homossexualismo gerados por coisas até conhecidas, como houve uma agressão sexual, havia um relacionamento muito difícil entre meus pais e causa-se essa repulsa à figura do homem, e no desejo de ter intimidade com alguém, a pessoa se rende a um relacionamento de lesbianismo. Ou o inverso, a falta de presença do pai, né? Hoje em dia, em oração, a gente conhece muito o efeito da paternidade como determinante nessa repercussão sexual. Mas eu diria para você, olha, Deus pode curar todas as coisas, Deus não te pede algo impossível, e Ele te fez para que você exercesse tudo o que você é. Se você é homem,
ali também dessa forma está a presença de Deus. Se você é mulher, ali também está a presença de Deus. Muitas pessoas que têm uma tendência homossexual, elas sofrem muito com esta negação, dizendo: nossa, eu não posso ter sexo, eu não posso exercer meu homossexualismo, eu não posso. Não, irmão, vocação não é uma negativa, vocação é uma afirmação. Deus tem um chamado para você, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, Deus conhece sua história, e há em Deus um caminho para você, um caminho de sim, um caminho de eu posso, um caminho de eu fui feito para isso. Só que às vezes você está tão focado no não, que você não consegue perceber o sim de Deus para a sua vida. Há um caminho e há uma vocação para você, onde você pode ser feliz, realizado, livre, santo, mesmo se você tiver que abrir mão de um tipo de desejo desordenado que você carregue. Isso é castidade para todos nós, mesmo quem tem tendência heterossexual. Veja, essa pergunta que foi feita sobre a origem de uma orientação ou uma tendência homossexual, como queira chamar, é uma pergunta que, no campo daquilo que é o magistério da igreja, o ensinamento da igreja, é absolutamente indiferente. Ou seja, qual é a origem da coisa? A doutora respondeu daquilo que é a experiência que ela tem e aquilo que são os estudos científicos que ela tem daquilo que seria a origem. Para nós, não é, enquanto orientação espiritual, a pergunta não é tanto qual é a origem. O que é que está acontecendo com a sexualidade humana é que é o problema. Se você for ver, na realidade, existe uma dificuldade na nossa forma de ver o sexo. Todo mundo acha que sexo é gratificação. Sexo é uma diversão. Sexo é um prazer. Então veja só, se um homem e uma mulher podem ter gratificação sexual, podem ter uma diversão sexual, sem que isso tenha nada a ver com filhos, então de fato é uma injustiça com os homossexuais eles não poderem se divertir também. Ora, se todo mundo pode se divertir, se o sexo é divertido e a gente faz e é legal, e isso não tem nada a ver com filho, então é uma injustiça com os homossexuais. Mas o problema é que essa visão de sexo é profundamente inadequada. Sexo tem tudo a ver com filho. Sexo é uma realidade criada por Deus para que nós possamos povoar o céu. Então não é que a igreja é preconceituosa com os homossexuais e diz assim: você é homossexual, você tem que viver castrado e não pode, não é, se realizar sexualmente, você está condenado à frustração eterna. Seria uma injustiça tremenda. Primeiro, o sexo não é a fonte da felicidade. Segundo, o sexo não é uma necessidade fisiológica, não é o ar que a gente respira. O que é a nossa vocação? A nossa vocação é o amor, como dizia a doutora. Nossa vocação é amar. E então, sim, o pessoal fica perguntando: padre, existe a cura gay? Veja, a cura gay é a mesma cura hétero. É a mesma coisa. O nome da cura gay e o nome da cura hétero chama-se santidade. Vamos amar. Vamos amar e parar de nos usar e jogar fora. E é essa a realidade que Deus criou. Vamos aceitar o desafio do amor. Porque, digamos, é humilhante para uma pessoa você chegar e dizer para uma pessoa, seja ela gay, lésbica, hétero, bissexual, transexual, o que for, é humilhante você chegar para qualquer pessoa e dizer: olha, já que você não dá conta de amar,
usa e joga fora. Já que você não dá conta de amar, faz o seguinte, seja egoísta. Não. A doença do egoísmo é uma doença nossa, seres humanos, todos nós. Nisso nós estamos todos iguais. E nisso todos nós precisamos de cura. Todos, absolutamente todos. Não existe discriminação. A igreja, o Evangelho e Jesus Cristo convida a todos e desafia a todos. Vamos amar. Vamos amar. Esse é o grande desafio, essa é a grande aventura. Aceite o desafio, vamos viver a aventura. Olha, a nossa cesta já está cheia aqui, mas ainda cabe a sua pergunta, viu? Você pode escrever aí, e você que está em casa também, pelo nosso Instagram, @RevoluçãoJesus. E vocês já foram percebendo que talvez a sua pergunta não foi lida, mas já foi respondida aqui por eles. Sou casado há 5 anos e há 3 anos uma doença me tirou os movimentos do umbigo para baixo. Não posso ter relação sexual. Portanto, não posso constituir uma família com filhos. Qual a posição da Igreja Católica para esta condição? É correto anular o casamento? Bom, quando os noivos contraem casamento diante da igreja, eles dizem com todas as palavras que prometem ser fiéis, amar o outro, respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Essas palavras são levadas a sério pela igreja e os noivos se comprometem por toda a vida, não só na alegria, mas também na tristeza, não só na saúde, mas também na doença, como é o caso em questão. Portanto, é hora de mostrar que esse amor é verdadeiro e que ambos não se casaram, como dizia o Padre Paulo, para terem sexo. Não é que às vezes tem uma concepção do casamento, a gente precisa se casar para que a gente possa ter sexo. Antes era proibido, agora é permitido. Não se trata disso. O casamento é algo muito maior. É a união de 2 pessoas numa só carne. Numa só carne. É muito forte isso. E é hora então de viverem a cruz com a qual o Senhor quis abençoar esse matrimônio. E como lembrava também o Padre Paulo, o sexo, a realização sexual da cópula conjugal não é algo essencial à vida humana. Ou seja, eles não vão deixar de viver por isso e muito menos estão condenados a serem felizes por isso. É o grande paradoxo da cruz. Vocês são chamados agora no matrimônio a experimentar essa alegria sobrenatural que tem raízes em forma de cruz. E a cruz, essa doença concreta que vocês não procuraram e que o Senhor, em seus desígnios misteriosos, quis conceder. Por que esse casamento não pode ser considerado nulo? Por este motivo. Porque, a princípio, se supõe que ambos não tinham nenhum tipo de impotência de realizar o ato conjugal. Um casamento só é nulo por motivo de impotência quando essa impotência, ou do homem ou da mulher, é pré-existente ao casamento e perpétua, ou seja, não tem cura. Nesse sentido, o casamento seria nulo porque aquelas 2 pessoas não podem realizar o ato próprio dos cônjuges. Nesse caso, não. Ambos se casaram, não conheço a história dos 2, mas a princípio, em pleno uso de suas faculdades, de suas potências, e depois, por algum desígnio, isso aconteceu. Eu acho assim, né? Ter um homem do lado é muito mais do que ter um órgão genital que funcione. Ter um homem do lado é ter alguém que seja o chefe dessa família, um homem digno, um homem de respeito, uma pessoa que é exemplo, que é segurança, que é abraço, que é partilha, que é amizade. O casamento de vocês, nem de longe, ele fica agora infecundo. Talvez vocês estejam inférteis, mas de maneira nenhuma infecundos. Vocês podem manter essa intimidade dos 2 no carinho, na cumplicidade, na partilha da vida. Vocês podem inclusive adotar crianças. Vocês podem até se tornar pais, não biológicos, mas pais de coração. Podem se tornar exemplo e exercer paternidade espiritual
na sua missão, na sua comunidade. Se Deus permite algo em nossa vida que é um contratempo, é porque Ele está pedindo de nós coisas extraordinárias. Ele dará o extraordinário para vocês. Vocês fugiram do cotidiano, mas Deus pode ir além, passar dos limites. Então, a adoção é uma ótima saída para vocês. A missão, a complementariedade, isso tudo está na mão de vocês, é um dom. Dando sequência aqui, diante de tanta riqueza que eu vi, fico muito triste, pois já perdi minha virgindade e me sinto mal. Como restabelecer meu interior para não me culpar tanto pelos erros do passado? Bom, veja, a igreja na festa de São Luís Gonzaga, ela tem uma oração que diz assim: se não podemos imitar Luís na inocência, pelo menos o façamos na penitência. Ou seja, tudo bem, você perdeu a virgindade, mas você não perdeu a capacidade de amar. E aqui é que está. Ou seja, nós somos feridos, todos nós somos feridos de egoísmo. A sua ferida, não é, se expressou nessa queda que você perdeu sua virgindade. A ferida de outros se expressou de outra forma. Mas o que acontece é que todos nós, não é, que não somos imaculados, nós todos temos a nossa luta. O que é importante é nós transformarmos as nossas chagas em chagas gloriosas, ou seja, em realidades que são não um empecilho para amar, mas uma capacidade de amar. Se você perdeu a virgindade e vai se casar nessa condição, então agora, como será a educação dos seus filhos? Como é que você, seu futuro esposo, sua futura esposa, vai educar os seus filhos nesse valor que é a castidade pré-conjugal? Como é que você vai saber transmitir isto? Por quê? Porque você pode, não é, realmente fazer disso tudo, não é, um trampolim. É como naquele caso que falávamos aqui, né, de uma pessoa que tem um trauma com um pai, uma ausência paterna e desenvolveu uma tendência homossexual, sei lá o quê. Pois bem, eis aí, se vingue do seu pai e seja o pai que você não teve. Ou seja, seja você pai agora e saia de uma condição infantil de quem quer simplesmente lamber as próprias feridas. É importante transformar a nossa história em história de salvação, porque o cristianismo é isso. O cristianismo é transformar as nossas cruzes e saber que atrás de cada cruz Deus tem uma ressurreição escondida para nós. Padre Paulo, todos os tipos de carícias sexuais são proibidas? Por exemplo, se a mulher tem mais dificuldade de atingir o orgasmo do que o homem, é errado realizar um estímulo prévio à relação oral, por exemplo, não como fim, mas como início à relação sexual, considerando que esse ato gere prazer mútuo? Veja, o que acontece é o seguinte, é importante a gente saber que não é só uma questão de posições sexuais. Até mesmo o próprio ato conjugal do sexo genital, envolvendo o pênis e a vagina, no ato conjugal, dentro do santo matrimônio, tudo isso pode ser também fonte de egoísmo e pode ser também objeto de necessidade da minha conversão. Se você é casado, o casamento não é um alvará que dá direito a você usar sua mulher e a mulher usar o marido. Não é isso. Ninguém é objeto para ser usado. O primeiro capítulo do Amor e Responsabilidade de São João Paulo II é exatamente isso.
não é? Ele faz uma longa reflexão filosófica a respeito do verbo usar. E não é? ele coloca o fruir também como uma possibilidade. Sim, exato. Então a gente tem que entender isso. Nós somos pessoas. Então não é uma questão agora de eu colocar para você os detalhes do que pode, o que não pode. Me desculpa a vulgaridade, mas não existe o Kama Sutra católico. Está entendendo? Não existe um livro com todas as posições sexuais. Por quê? Porque a igreja, ela se detém diante da sacralidade, da intimidade do casal. O que é que não pode ser? O que não pode ser é usar o outro. Isso não pode. O que é que não pode ser? O que não pode ser é fazer do outro o meu parque de diversões. E dentro do conjunto da sexualidade do casal, uma sexualidade respeitosa, onde em todos os aspectos, a cada dia eu sou chamado a me converter, é importante que o ato sexual termine na sua finalidade última, sendo um ato capaz de gerar a vida. Isso é que é importante. Isso é que ele não termine numa situação de infecundidade, ou seja, incapaz de gerar vida. Essa é a regra de ouro. Ou seja, que a finalidade última seja essa. Agora, na harmonia do casal, no respeito mútuo, onde um não usa o outro, etc, etc, vocês rezem, vocês vivam a intimidade de vocês vivam o amor mútuo, e vocês diante de Deus vão vendo que certas coisas podem ser purificadas, mesmo, não é? Que seja dentro do ato lícito, externamente lícito. Você começa a ver que o amor é um desafio para todos, não é? Não é que o amor é um desafio para você que é solteiro e quando você casar está tudo resolvido, não é? Eu acho que nós que somos padres, que ouvimos confissões, sabemos quanta ilusão existe nos jovens de achar que uma vez casado meus problemas sexuais estão resolvidos. Muito pelo contrário, não é? O amor é imperativo para todo mundo, para os celibatários, para os namorados, para os casados. O amor é um desafio para todo mundo, e é esse desafio que precisa ficar de pé. Completar, Roberto. Quando eu prego para casais, eu gosto muito de deixar algo de orientação, né, assim, de como fazer. É muito difícil, nós somos casados, como o padre falou, é um desafio de amor, é um aprendizado, né? Um aprendizado que tem duas mãos. Primeira mão, como diz São Paulo, que diz: o corpo da sua esposa é do seu marido, o corpo do seu marido é da sua esposa. No sentido de entender que você recebeu de Deus um presente e que neste presente está o complemento do seu próprio corpo, também sexualmente falando, né? No corpo da esposa está tudo que é necessário para que seu marido seja saciado, inclusive sexualmente. No corpo do seu marido está tudo que a esposa necessita para que seja realizado sexualmente. E na contramão disso aí está a eterna luta de que eu desejo a minha saciedade sem respeitar o outro, né? Então, a questão do sexo oral, né? O sexo oral como fim, como o padre falou, ele é errado, não tem jeito. O fim precisa ser a união e da completa doação do homem e de sua mulher numa relação sexual vaginal que é aberta à vida. Este é o fim, ponto. Mas muito nós carregamos para a nossa vida sexual da nossa visão errada da impureza do corpo humano. Então nós vamos para a vida sexual muitas vezes carregando essa mala de conceitos ruins sobre o corpo, de impurezas que são erradas. O corpo humano é puro, é santo.
Então, um cuidado, uma carícia, a descoberta do corpo do outro é algo muito lindo, muito puro, porque o corpo do outro é puro, é um dom para você. Mas nisso precisa ter o respeito e a dignidade. Então, se foge do natural, que é o ato sexual em si, ele é algo agressivo, como sexo anal, como outras coisas. Mas se ele faz parte de um contexto de amor, onde estou ali para que o outro esteja melhor preparado, onde eu descubro o corpo do outro e me ofereço também meu corpo ao outro, então isso pode ser um ato de amor. Dando sequência aqui, Padre Demétrio, eu não consigo me libertar da masturbação. Há um caminho a seguir que me faça conseguir viver a castidade? Não há uma receita pronta, mas há diversos meios que a igreja foi acumulando ao longo dos séculos, e meios também sobrenaturais. Aqui vale o princípio que dizia Santo Agostinho: ninguém pode ser casto se Deus não concede. Ou seja, a castidade, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é antes de tudo um dom. Antes dela ser uma conquista, ela é um dom. E se é um dom, e nós queremos esse dom, queremos viver a pureza do amor, o reto uso da nossa sexualidade, essa é a definição da virtude da castidade, o primeiro passo que todos nós precisamos dar qual é? Se é um dom, eu não conquisto, eu recebo. Então o primeiro passo para alcançar essa virtude é pedir, suplicar de Deus a graça da castidade. Seria tão bom se todos nós, durante todos os dias de nossa vida, em algum momento dedicássemos uma oração específica para viver a pureza. Todos os dias, nenhum dia sem pedir a Deus a virtude da pureza. E até o final de nossas vidas. Porque, assim como o orgulho, a sensualidade morre 1 hora depois que a gente morre. Ou seja, a gente vai levar a vida inteira essa tentação que nos rodeia. Então, em primeiro lugar, pedir a Deus, suplicar do Senhor essa graça. E o Senhor se utiliza de diversos meios para comunicar-nos as suas graças, sobretudo os sacramentos. A Eucaristia frequente, a confissão frequente, são os meios ordinários pelos quais Deus quer comunicar-nos essa graça por meio da igreja. Então, um dom, recebê-los através desses meios. Em segundo lugar, para viver a castidade é necessário também, e para libertar-se da masturbação, como qualquer de outro vício de luxúria, um empenho de nossa parte. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus quer contar com a nossa colaboração. Então é necessário, além de pedir a Deus, colocar algo de minha parte. Há também um aspecto negativo dessa luta, quer dizer não a tudo aquilo que estimule um prazer desordenado. Eu tenho que aprender a dizer não. Se a internet para mim é fonte constante de pecado, e se a TV para mim é fonte constante de pecado, eu tenho que dizer não. Não é vergonha para ninguém dizer, a partir de hoje não quero ter internet no meu quarto, só uso internet em público. É um ato de humildade, e Deus não concede sua graça aos soberbos, só aos humildes. Então dizer, eu não vou usar a internet sozinho, porque eu sei que isso para mim é uma janela aberta ao pecado. É como se eu tivesse dentro da minha gaveta, uma série de revistas pornográficas, porque a um clique eu tenho o imaginável e o inimaginável na minha mão. Então fugir não é vergonha, é um ato de humildade de quem se reconhece e sabe suas limitações. Também é importante a penitência naquilo que é lícito, ou seja, fazer um sacrifício, deixar muitas vezes alguns prazeres ilícitos para fortalecer a minha vontade, para quando vierem as tentações, quando vierem os prazeres ilícitos, eu saber dizer não. Então qualquer tipo de penitência habitual também, a penitência deveria ser algo habitual em nossa vida, cada dia pequenos sacrifícios voluntários para oferecer a Deus, isso ajuda a fortalecer a minha vontade. E de forma positiva, da parte nossa, tentar sair de si. O pecado da masturbação, os pecados de luxúria, de modo geral, estão muito relacionados com a vida centrada em si mesmo, né? A vida muito egoísta. Eu penso em mim, os meus prazeres, as minhas coisas. Então o que me ajuda muito é sair de mim mesmo, é amar.
é esse movimento para fora de mim. É cuidar dos demais, é ir ao encontro dos demais, é querer tornar a vida dos outros mais agradável, é esquecer-se de mim mesmo. Então, como se vê, não há uma lista de receitas, mas há uma série de elementos que Deus nos concede pela igreja, pela experiência dos santos, né, pela experiência que a igreja foi acumulando ao longo desses séculos e que nós temos que utilizá-las, não é verdade? Então, basicamente isso, os meios sobrenaturais, os meios humanos, aquilo que eu tenho diante de mim, à minha disposição, e sobretudo essa vida não centrada em si mesmo, sair de mim. O amor aos demais me ajuda bastante a romper com todo tipo de impureza. Vocês têm ouvido aqui no Acampamento Revolução Jesus falar bastante também sobre o método Billings, né? Essa forma de paternidade responsável. E muitas pessoas têm mandado aqui para a gente explicar um pouco mais. Então eu quero convidar você também a acessar blog.cançãonova/famílias novas. blog.cançãonova/famílias novas. Lá vai explicar para você sobre o método Billings. Então chegou bastante pergunta aqui para explicar sobre o método, né? Mas a gente já falou aqui algumas coisas, você já pôde aí perceber. Então eu convido você a acessar para saber mais. blog.cançãonova/famílias novas, tá ok? Sou mãe solteira. Mas hoje quero viver uma nova vida. Mas os homens que se relacionam comigo querem logo sexo. Parece que pelo fato de eu ter tido um filho, não tenho valor, só um corpo. Como faço para viver melhor à espera de um amor verdadeiro? Bom, o conselho que eu poderia dar para você, que é mãe solteira, é o conselho que eu dou para qualquer pessoa que queira namorar. Não espere que o seu namorado se converta depois que você já começou a namorar. Converta ele antes. Ou seja, se você está interessado numa pessoa, invista na conversão daquela pessoa. E quando essa pessoa estiver realmente no caminho de Deus, aí você namora com ela. Agora essa coisa de você, não, eu vou namorar porque no meio do caminho a gente vai convertendo o sujeito. Veja, o mais provável é que ele vai arrastar você para o pecado, não é? Por quê? Porque hoje em dia, quais são as regras do namoro? As regras do namoro, infelizmente, são as regras de uma vida marital, na cabeça de quem não é cristão. Então o que a gente tem que fazer? É realmente, em primeiro lugar, escolher a pessoa com a qual eu irei namorar pelas suas virtudes. E se essa pessoa não tem virtudes, não é, suficientes, convertê-la para que ela as tenha. E então você começa a namorar. Mas não queira começar a construir a casa pelo teto, porque não vai funcionar, não é? Assim, eu tenho já visto experiências muito amargas nesse sentido, onde a pessoa entra num namoro na esperança de que vai converter a pessoa, mas ali tem uma tal carga passional, não é, de desejos e de inseguranças e de nosso mundo afetivo, né, que fica muito difícil você apresentar para outra pessoa a verdade do Evangelho, não é? Então você termina colocando os pés pelas mãos. É melhor ficar um tempo de espera, preparando a pessoa que Deus quer que seja o pai dos seus filhos. Não escolha pelo corpo, não escolha pela atração, escolha as virtudes, porque o corpo envelhece, a atração e os sentimentos evaporam, mas o coração da pessoa fica. Escolha o seu namorado pelas suas virtudes. Aqui no nosso Instagram não vai dar para fazer mais perguntas, né? São mais de 100 perguntas só aqui. A gente conseguiu fazer, só eu consegui fazer umas 8. Dá 100, não dá. Kátia também recebeu ali várias, né? Mas para a gente encerrar esse momento de partilha, queria que cada um pudesse dar aí o caminho das pedras, se ele existe,
para que o jovem, quem está também nos assistindo, possa encontrar também respostas. Pela quantidade de perguntas, dá para perceber que há muita confusão, né? Cada um no seu lugar, daquilo que tem como base, onde se fundamenta. Qual seria o caminho para o jovem encontrar respostas? Porque esse momento aqui não dá para ser mais de 1 hora, né? Bom, para começar, então o que eu diria para você que quer buscar a castidade, seja no namoro, seja no casamento, seja no celibato, é não perder de vista a finalidade da nossa vida aqui nessa terra. Nós, neste mundo, não seremos capazes de ser plenamente felizes. Adão e Eva foram criados numa felicidade aqui na terra, mas eles jogaram fora essa felicidade com o pecado original. Deus quis resolver o problema e Ele quis nos dar uma felicidade ainda maior, a felicidade do céu. Então, o que é que a gente tem que fazer nessa vida? Aceitar o desafio de Jesus de amar. Renuncia a ti mesmo, dia após dia, toma tua cruz e me segue. Olhos fixos no céu. Pode parecer que o que eu estou falando aqui não tem sentido nenhum. Você está dizendo, padre, eu quero um conselho sobre sexualidade. Mas é aqui que está a coisa. A pessoa começa a olhar para o sexo como se o sexo fosse o céu, o paraíso terrestre perdido. Eu vou mergulhar de cabeça, eu vou ser feliz aqui. Mas o sexo não vai dar isso para você. Isso é uma ilusão. Se você quer ser cristão, se você quer crer em Deus verdadeiramente, você precisa ser profundamente ateu. Ateu dos deuses falsos. Você tem que parar de acreditar que o sexo é o Deus que vai te fazer feliz. Ele não é o sexo, não é o Deus, não tem felicidade lá. O sexo é coisa boa, se for vivido como um caminho para alcançar o céu. Roberta e Padre. Olha, o que eu posso dizer de mais íntimo meu para você é o seguinte: Deus é próximo, Deus caminha contigo. O grande desejo de Deus é se aproximar de você, é dividir com você neste relacionamento de construção diária, dividir com você tudo que você é, na parte sexual, nas suas amizades, construção de vida, trabalho, vocação. Deus quer ser próximo. É Ele que precisa ser o foco da sua vida. O seu grande empenho de vida precisa ser conhecer Jesus Cristo, conviver com Ele, aprender dEle quem eu sou. E assim você vai realizar todas as coisas, seja nas amizades, seja se vai namorar, se não vai, se vai ser padre, se não vai, se vai trabalhar ou não, em tudo e nos mínimos detalhes. Submeta a sua vida a este relacionamento com esta pessoa, com este Deus que se fez próximo, se fez amigo, se fez irmão. Ali, nele, nesse diálogo, nesta conversa, neste relacionamento com este grande amigo, está toda a resposta que você precisa para todos os seus questionamentos. Ele será o seu grande conselheiro em cada mínimo detalhe ao longo da sua vida. Eu complementaria dizendo que seria muito útil que nós pedíssemos a Deus para quebrar da nossa cabeça a ideia negativa da virtude da castidade. É uma virtude positiva, é uma virtude, um chamado ao amor. E portanto, quanto mais obcecados a gente está com o pecado, não posso isso, não posso aquilo, mais a gente se inclina a realizá-lo. Mais do que focalizar nisso, lembrar de uma vez por todas que Deus não te chamou a não pecar. Deus te chamou a ser santo, a amar. Se nós amamos de tabela, nós rompemos de vez com o pecado. Muito obrigado, Padre. Uma salva de palmas para os três. A gente já pode ir ficando em pé. Uma coisa que eu estava pensando enquanto eu ouvia é que enquanto as pessoas continuam falando, é porque continuam acreditando em você. Enquanto Deus continua te formando, é porque Ele continua acreditando em você. Então, como resposta, vamos cantar isso. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz
é a maior prova que esse amor não tem limites. O amor não desistiu de me amar.